Meus alunos e minhas alunas, vamos começar mais uma aula de literatura brasileira com o professor Delcimar Medeiros. Você que está acompanhando as minhas aulas, hoje nós vamos falar sobre a primeira fase modernista, a primeira fase modernista da literatura brasileira, né? Isso mesmo. Então, a primeira fase do movimento modernista no Brasil ocorreu de 1922 até 1930. E tendo início com a Semana de Arte Moderna. O modernismo trouxe propostas inovadoras para a arte, para a cultura, para a sociedade de um modo geral. E, e pôde realmente reconstruir a nossa cultura sobre as bases nacionais, revisando de forma crítica o passado histórico, as tradições, eliminando a ideia fixa dos colonizadores apegados aos valores estrangeiros. Com essa tendência, surgiram os movimentos pau-brasil e também o antropofágico, criados por Oswald de Andrade, com o intuito do nacionalismo crítico verde-amarelo, e o grupo da ANTA, criado por Plínio Salgado, que propunha um nacionalismo fascista e ufanista, contrário de Oswald. O Manifesto Pau-Brasil, da poesia Pau-Brasil, publicado por Oswald no Correio da Manhã, né, propunha a revisão da crítica do passado cultural e histórico do Brasil. Já o Manifesto Antropofágico, também de Oswald de Andrade, fez referência ao ritual indígena de se alimentar do inimigo para extrair força, pois mostra a devoção simbólica da cultura colonizadora europeia, cuidando para não perder a identidade brasileira. A Semana de Arte Moderna foi muito importante, marco inicial para o modernismo Brasil, ficou conhecido não só por ser ideal, um ideal artístico, mas também político, social. Aconteceu num momento de contraste no cenário do país, principalmente, de um lado, os proprietários rurais de São Paulo e Minas Gerais, fortalecidos pela economia, do outro lado, a burguesia industrial, que tem interesses urbanos. Ao mesmo tempo, o número de imigrantes europeus que aumentava nas regiões prósperas do Brasil. Nesse momento surgiu o modernismo, motivado pela manifestação com a cultura vigente digamos assim, que se submetia aos modelos estrangeiros na necessidade de uma arte com cara bem mais brasileira, com a figura do nosso povo. Nesse movimento de 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo, participaram pintores, escultores, literatos, artistas, músicos, arquitetos, intelectuais, de um modo geral. Então, essa manifestação artística causou um impacto que foi mal recebido para a elite paulista, mas possibilitou, na verdade, podemos dizer assim, a abertura de um debate para a difusão dos ideais para a arte nacional. Então, o que podemos dizer? O que caracteriza realmente a fase modernista? A primeira geração costuma ser chamada de geração heróica. Essa denominação não é de todo exagerada, já que coube aos primeiros modernistas o difícil trabalho de substituir a arte praticada há séculos no Brasil, a qual, mais em um período, menos em outro, imitava modelos europeus. Isso era a verdade. Acresce-se a isso a agravante de que o público brasileiro consumidor de arte era parceiro nesse processo de cópia, tanto de que surgiram tumultos e mais tumultos nas apresentações feitas durante a Semana de Arte Moderna. Bom, diante das dificuldades empreitadas, os modernistas radicalizaram na proposta para, no mínimo, continuar a chamar a atenção e despertar a curiosidade popular conquistadas com a realização da semana. Então, as características: senso de contemporaneidade, a vida é agora, liberdade de expressão, nada de limitações, de imposições. O autor devia procurar o seu próprio caminho,
para se expressar-se. O vocabulário aproxima-se do falar cotidiano, da linguagem coloquial, desrespeito ao padrão sintático culto da gramática. Temática próxima da realidade, a assimilação do conteúdo, né, cotidiano, do mundo do século XX, de um novo ritmo de vida, velocidade que o progresso industrial impunha, a registro das origens nacionais, o nosso primitivismo, a atitude de aversão aos comportamentos de assimilação de culturas alienígenas, práticas de xenofobia, a atitude de reverência, inclusive diante dos fatos históricos e políticos. Ruptura com o passado, inclusive com a arte anterior, particularmente as de valorização passadista, como o romantismo, como o parnasianismo, a arte do engajamento político-social, o viés nacionalista, a crítica às artes alienadas, parnasianismo principalmente, senso de conquista sobre novas práticas e modelos de expressão artística, como o poema-piada, o poema-minuto, incorporação do humor em poesia, despreocupação com a métrica e o emprego do verso livre, privilégio da poesia sobre a prosa, mas uma poesia prosótica. Exatamente isso. E diante disso, nós podemos dizer assim, os grandes escritores desse período, nós tivemos o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade aqui com o livro Amar, Verbo Intransitivo, é um livro bem importante. Esse livro aqui, de Mário de Andrade, é um livro que é uma mistura incrível, tem tudo aqui dentro. Crítica, teoria, psicologia e até um romance. Isso mesmo. Essa é a história de Elsa, uma governanta alemã contratada por um membro da burguesia industrial paulistana para iniciar sexualmente seu filho adolescente. Isso gerou uma grande polêmica. Esse livro foi uma grande e real polêmica na sua época. Né? Amar, verbo intransitivo. Além desse, nós também tivemos outros grandes escritores, né? Além do Mário de Andrade, nós tivemos... O Mário de Andrade escreveu um livro muito importante, Macunaíma, né? Digamos assim, o Macunaíma foi um livro que mostrou uma nova linguagem sobre a questão do indianismo, né? Dessas coisas assim mais voltadas para a questão, né? Da cultura, né? do ser humano visto com outro padrão. Então, Mário de Andrade era um intelectual, teve um papel muito importante, né, na vida brasileira do homem moderno. Além da literatura, também ele atuou na música, no folclore, na antropologia, etnografia, psicologia. Seu conhecimento foi fundamental, de importância para o embasamento teórico do movimento modernista no Brasil. Suas características são o verso livre, o neologismo, a fragmentação. A partir da Revolução de 30, sua poesia passa a ser intimista. Né? O grande Mário de Andrade. Depois o Oswald de Andrade, né? Oswald de Andrade também muito importante. O Oswald, a gente pode dizer assim, que esse grande escritor brasileiro também escreveu livros importantes aqui, um deles aqui, né? Esse livro aqui, Os Dentes do Dragão, um dos grandes livros do Oswald de Andrade, esse escritor brasileiro que teve um papel também muito importante para o modernismo. Fundou em 1911, em parceria com Alcântara Machado, a revista O Pirralho. Se casou com a Tarsila do Amaral, grande pintora, com a escritora comunista Patrícia Galvão, chamada de Pagu. Né? No ano seguinte ingressa no Partido Comunista e escreve Serafim Ponte Grande, um grande romance desse escritor chamado Oswald de Andrade. A gente conhece muito, que tem um poema de Oswald que é muito conhecido, todo o concurso vestibular que as pessoas fazem, até no Enem já caiu, pronominais, acho que vocês conhecem. Dê-me um cigarro, diz a gramática do branco ou do professor e do aluno, e do mulato sabido.
Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. É o grande Oswald de Andrade. E para a gente concluir, o Manuel Bandeira, né, um grande poeta, Manuel Bandeira. Todo mundo sabe que a importância do Manuel Bandeira como poeta para a literatura brasileira. Teve influência europeia, visto que esteve na Europa à procura de tratamento para a sua tuberculose. Né? A sua poesia é recheada de lirismo poético, de liberdade, é também adepto do verso livre, da linguagem coloquial, né? Da irreverência, da liberdade criadora. Seus versos são cheios de construção e significado. Né? E tem um poema dele que, quase 100 anos, ainda é tão, digamos assim, presente, parece que ainda está entre, né? Até o primeiro momento que ele foi escrito, que ainda hoje tem uma relação muito grande com o modernismo de hoje, que é o bicho. Ontem eu vi um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não cheirava nem examinava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema fantástico, né, que fala da miserabilidade humana, que parece tão presente nos nossos dias. A gente vê nas ruas pessoas que agem não como animais, mas como bichos, né? Mexendo nas latas, procurando sobreviver. E um poema também muito interessante do Manuel Bandeira, que foi um crítico, criticou muito, né, a literatura no passado. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, do barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Para você ver como é bem... a linguagem dele é uma linguagem mais simples, mais direta, e não preocupação de usar, né, métrica, de usar, digamos assim, as rimas, né, tão exagerada na poesia tradicional. É isso que acontece. Bom, gente, assim terminamos nossa aula sobre o modernismo, a primeira fase, a primeira geração da poesia, da literatura moderna no Brasil. Valeu!